E aí, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão bem breve e básica também sobre o cristianismo e a ficção. O objetivo desse vídeo não é fazer uma análise crítica de nenhum filme ou criar um ambiente onde a gente vá fazer perguntas como pode consumir isso, isso pode, isso não pode. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é de como a gente encarar, de maneira geral, os aspectos demonstrados nos filmes de ficção, por exemplo, os filmes ou séries ou o livro que você pode estar lendo, e como a gente olhar para ele de maneira crítica, a fim da gente tirar algumas lições e pensamentos acerca de Deus e dos princípios bíblicos também. Como isso pode, de alguma forma, estar relacionados, tá bom? Eu vou dividir isso aqui em 2 pontos e uma conclusão para a gente refletir um pouco, tá? Então, o primeiro texto que eu vou usar é o texto de Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo texto que eu quero usar é o Salmo 33, dos versículos 6 ao versículo 9. Caso você queira acompanhar, você pode pausar esse vídeo, abrir o texto bíblico e depois continuar acompanhando, beleza? O texto diz assim: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Nesse primeiro momento eu queria refletir com você sobre o caráter criador de Deus, né? Independente se a gente vai falar se um filme é bom, se é ruim, esse pode, esse não pode, eu não gostaria de falar sobre isso. Eu quero que a gente pense o seguinte: através da ficção ou dos filmes ou das séries que vocês estão assistindo, que eu assisto também, a gente pode reconhecer o caráter criador de Deus. E nós também, como os seres criados por Deus e criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Por isso que nós possuímos esse caráter criativo, né, de ter a criatividade, essa genialidade de construir as histórias, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso reflete o caráter de Deus, o caráter criador de Deus. Durante essas reflexões, eu gostaria que você pensasse nos filmes ou nas séries que você está assistindo, ou nos livros, para você de alguma forma tentar relacionar essas coisas, ou talvez os que você pretende ler ainda, mas que talvez com alguns princípios ou algumas reflexões, daqui para frente, você pode começar a ver os filmes, as suas séries e assistir de uma maneira um pouco mais crítica, tentando relacionar alguma coisa da palavra de Deus com esses conteúdos que você pode estar consumindo. Quando nós percebemos essa criatividade do autor, a genialidade, o enredo bem construído, a história onde o autor consegue criar todo um universo, assim, onde tudo acontece, onde a história dele se passa, nós podemos refletir a respeito do caráter criativo de Deus. Lembra de uma série que você assistiu? Às vezes você pensou assim: nossa, isso aqui foi muito genial, nossa, isso aqui foi muito bom, nossa, como ele conseguiu criar essa história desse jeito, nossa, como o desfecho foi assim, ou meu Deus, isso aqui foi muito bom. Então, sempre que a gente assiste, nós conseguimos observar vários aspectos da criatividade do autor. E de onde vem essa criatividade? Então nós conseguimos refletir a respeito do caráter criativo de Deus aqui, quando a gente faz essa reflexão, ou quando você tem essa reação diante de um filme. Então, quando você tiver essa reação, lembre-se disso. Nossa, isso foi muito criativo. E de onde vem essa criatividade? Então, isso reflete um pouco sobre o caráter de Deus, o caráter criativo de Deus. Assim como nós lemos no capítulo 1 de Gênesis, onde ele cria todas essas coisas. Então, é uma boa reflexão para a gente fazer durante os filmes e vídeos que a gente estiver assistindo. Outra coisa também é que nós podemos ver tudo isso em autores que não são cristãos. Porque apesar da queda, Deus ele não tirou a imagem e semelhança dele dos ímpios ou dos não cristãos. E todo esse talento que eles têm de criar histórias, de construir essas histórias tão fantásticas, isso é uma evidência da graça de Deus atuando nos homens. Tem uma frase do Abraham Kuyper que eu gosto muito, eu gostaria de citar aqui também. Ele diz o seguinte: na arte encontramos uma imitação da habilidade criativa de Deus. Seu universo é replicado em nossos palácios e catedrais. Sua criação orgânica é replicada em nossas esculturas. Suas paisagens de vida na natureza e nas pessoas são exibidas em nossas pinturas artísticas em telas. O que Deus criou e sustém no coração humano ressoa em nossa música. E o que Deus criou por sua palavra encontra expressão em nossa poesia. Abraham Kuyper. Então,
quando a gente reflete um pouco sobre isso, sobre a arte, as expressões de arte, tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é criativo, tudo isso se origina em Deus. Ele é a origem de todas essas coisas e nós podemos reconhecer a beleza dessas coisas, a beleza da literatura e a beleza dos filmes, e também nós podemos glorificar a Deus pela graça comum dele, pelo dom que ele dá aos homens, pelo reflexo da imagem de Deus. Como a gente tinha falado, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus criativo, ele é um ser criativo. Isso faz parte do caráter de Deus. E nós também possuímos essa criatividade porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é uma coisa que reflete. Nós refletimos o caráter de Deus também, apesar da queda. Então Deus é o criador de todas as coisas. Ele possui esse caráter criativo. E nós também, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, toda vez que você conseguir observar isso em algum filme, tenta fazer essa reflexão sobre um Deus que é um ser criativo, sobre os seres humanos também, que são a criação de Deus e possuem imagem e semelhança de Deus, tanto os cristãos quanto os não cristãos. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é sobre que a leitura da ficção ela nos ajuda na apologética e na evangelização também. Eu gostaria de usar 2 textos como base. O primeiro texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16, que diz assim: Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O segundo texto que eu gostaria de citar é Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, como a ficção, ou os filmes, séries, livros, eles podem nos ajudar na evangelização ou na apologética, né, que é o estudo da defesa da fé. Então, como isso pode nos ajudar? De alguma maneira, será que tem como a gente relacionar as duas coisas? Então eu gostaria de refletir com você o seguinte, que através das leituras, né, da ficção, dos filmes e das séries, nós podemos fazer uma análise do homem sem Deus. Tanto da gente identificar os aspectos positivos, né, os aspectos do cristianismo nos filmes, nas séries, nos autores, em tudo isso, como também o contrário. Nós podemos identificar e fazer uma análise do homem sem Deus, daquele homem que não é cristão, não acredita em Deus, nas cosmovisões deles, nas contradições nas visões dos personagens. Talvez tenha um personagem que você gosta muito e você até torce por ele, mas você pensa, nossa, ele podia tanto pensar diferente para ele fazer as coisas da forma correta. Talvez ele até fez alguma coisa certa, mas usou meios errados. Então a gente consegue observar algumas contradições, talvez no personagem que você gosta, mas você consegue observar assim, nossa, eu gosto tanto desse personagem, por que ele fez isso? Então, várias vezes eu já me peguei fazendo isso, talvez você também. Então, quando a gente analisa tanto os personagens quanto os autores, e a gente consegue observar as contradições que há com o cristianismo, né? Mas que, através dessa análise e através dessa reflexão que a gente faz a respeito do homem sem Deus, nós podemos buscar alguns pontos de contato para a gente apresentar o Evangelho para algumas pessoas e a verdade de Deus como resposta e solução para a vida deles, né? Talvez você conheça alguma pessoa, você já conversou com elas a respeito de algum filme que você viu, a respeito de alguma série, e talvez você até teve oportunidades, assim, durante a fala da outra pessoa, de você observar alguns pontos que se contradizem com o cristianismo, ou a pessoa defendendo alguma coisa que é ruim, mas talvez você não conseguiu fazer nada, né? E através dessas conversas, talvez nós podemos achar um ponto de contato e apresentar o Evangelho como a verdade e a solução para a vida dessas pessoas. Então essa é uma das formas. E eu acho muito legal a gente lembrar de Paulo, né? Aconteceu um exemplo muito prático na vida de Paulo. Em Atos 17, se você quiser acompanhar, pode pausar o vídeo, abrir lá no texto para você fazer essa leitura, tá bom? Eu não vou fazer para a gente poder ganhar tempo e fazer esse vídeo de maneira mais objetiva. Mas eu queria que você se lembrasse de Paulo. Paulo estava no meio dos atenienses e eles não tinham muita noção sobre Jesus, sobre ressurreição e tudo mais. E Paulo ele estava indignado, ele estava irado, porque ele observava que ali tinha muita idolatria dos atenienses.
atenienses. E ele observou a filosofia deles, a cosmovisão deles, e ele encontrou um ponto de contato, que era o Deus desconhecido. E ele pensou, pronto, é agora que eu vou apresentar o Evangelho e eu vou apresentar o meu Deus aqui. E Paulo, ele prega, ele fala sobre o Deus desconhecido como sendo o seu Deus, o Deus que criou todas as coisas. E depois da pregação de Paulo, depois que tudo isso se passa, a Bíblia nos diz que ela cita o nome de 2 pessoas e fala que muitos creram e seguiram o que Paulo dizia, né? Creram no Evangelho de Cristo. Mas o que eu quero destacar com você é como isso foi possível. Como Paulo, estando no meio de uma cidade, ele estava no Areópago, as pessoas tinham uma filosofia diferente, tinham uma cosmovisão diferente, e mesmo assim Paulo, ele conseguiu um ponto de contato para ele apresentar o Evangelho e muitas pessoas creram. Imagine você numa situação dessa. Então, como isso foi possível? Primeiro, isso foi possível porque Paulo ele conhecia a filosofia dos atenienses. Ele chegou a citar a própria filosofia dos atenienses para poder ter um ponto de contato, para poder conversar com eles. E através disso, ele apresentou o Evangelho para aquelas pessoas e muitas pessoas vieram a crer. Então, é assim que nós podemos evangelizar e usar a ficção com o cristianismo, relacionar as duas coisas para a gente conseguir apresentar o Evangelho. Talvez a gente não vá citar o nome de Jesus, ou a gente não vai ler um texto bíblico para uma pessoa, mas talvez através de um comentário, através da filosofia, ou de como a pessoa enxerga um filme ou uma série, você consegue discutir e refletir acerca daquelas coisas com essa pessoa e você consegue apresentar os princípios bíblicos para ela, consegue apresentar o Evangelho para essa pessoa. Então nós podemos fazer isso. Então lembre-se disso, talvez você vai estar assistindo um filme, você vai estar assistindo um filme com sua família, ou com um amigo, ou com uma pessoa que não acredita em Jesus. Talvez seja legal você ter alguma conversa, criar algum ponto de contato, para você refletir com aquela pessoa acerca do que está sendo narrado ali, e assim você poder criar um ponto de contato para você relacionar essas coisas com o cristianismo, assim como Paulo fez no Areópago. Então, partindo para a conclusão, toda a humanidade ela clama por uma redenção. Eu gostaria que você pensasse agora nos filmes como um começo, meio e fim. Quando eu falo filmes, é filme, série, livros, pense sempre assim, tá? Sempre tem um começo, sempre tem um meio e tem o final de todas as coisas. E a gente percebe que a humanidade, ela clama por uma redenção. Nos filmes a gente observa isso. O homem, ele vê uma necessidade de redenção. Ele vê um problema e fala, isso tem que ser consertado. Isso precisa ser redimido, né? Talvez não usam essa palavra. Mas a verdade é que os homens, eles querem fazer isso com suas próprias forças ou com a manipulação da natureza, né? E aqui eu queria fazer um paralelo. Que a nossa vida ela pode ser considerada como se fosse um filme. É um filme, é uma história, né, contada por Deus. Mas a verdade é que nos filmes, como que acontece isso? Todo mundo estava bem, então existe uma criação ali, onde tudo estava bem, tudo estava num estado perfeito. E aí, de repente, acontece um problema. Ou surge um vilão, ou surge alguma coisa, ou na tecnologia, não sei. Surge alguma coisa e acaba tendo um problema e pode ser um vilão, por exemplo, que quer destruir a humanidade e usando vários meios para isso. Aí, diante dessa queda, desse problema, os super-heróis eles se reúnem ali e falam, beleza, agora nós precisamos nos levantar, unir as nossas forças e ir atrás desse mal, nós precisamos combater isso, nós precisamos de uma redenção, nós precisamos almejar isso aqui, alcançar isso aqui, porque nós estamos num estado de queda. Então eles se reúnem, juntam as forças dele para combater o mal e trazer a redenção a esse mal que foi levantado ali naquela história. E também nós temos esse sentimento de redenção, né? A gente quer buscar uma redenção nas coisas. Muitas pessoas procuram a redenção, talvez, na tecnologia ou no seu trabalho, enxerga como, não, se eu alcançar isso aqui, tudo vai estar perfeito, né? Isso é uma forma de redenção, de melhorar, de consertar, ou desenvolver alguma coisa que ainda não está pronta, mas chegar a esse estado assim, de perfeição. A nossa vida, ela é assim, né? A nossa vida, ela é uma história contada por Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é assim, existe uma história ali, cronológica. Teve a criação, a queda e a redenção. Mas o que eu queria destacar aqui com você é sobre a redenção. Talvez nos filmes, a redenção, na ficção, né? A redenção ela vem através de uma pessoa, ou através da tecnologia, ou talvez através de um estalo de dedos, né? Para quem assistiu Os Vingadores aí. Mas a redenção verdadeira mesmo é Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Só Jesus ele pode trazer sentido para a nossa vida, ele pode completar aquele vazio que nós temos no nosso coração, ele pode fazer tudo novo, ele pode transformar todas as coisas, basta a gente crer em Jesus. Nós sabemos disso.
Ele é o nosso Redentor. O Redentor do cristão é Jesus Cristo. E o cristão também deve ter aquela esperança, né? A esperança de que tudo vai ser restaurado no final das contas, né? Essa história que nós estamos vivendo, ela vai ter um fim, ela vai ter um ponto de redenção. E nós temos a certeza disso. Então nós podemos crer e nós podemos esperar no Senhor Jesus. Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa esperança e nós buscaremos ao Senhor até que Ele volte. Amém? Reflita acerca disso quando você estiver assistindo o filme. Tente observar esses aspectos de criação, os aspectos da queda e os aspectos da redenção também. E assim talvez nós podemos fazer algumas análises nos filmes e aproveitar um pouco disso. E também, através disso, nós podemos adorar a Deus, nós podemos glorificar a Deus, refletindo acerca do caráter de Deus, nós podemos refletir acerca do nosso Criador, do nosso Redentor, que é Jesus Cristo, e sempre nos lembrando disso, que apesar da gente ver várias formas de redenção nos filmes, ou nas séries, nos livros, nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa redenção, Ele é a nossa esperança, e nós buscaremos ao Senhor até que Ele volte.